Bom, gente, continuando aí com a brincadeira da Giovana, sobre falar um trecho da Bíblia e comentar, eu escolhi o trecho do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que é: a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, sei que tens a reputação de quem vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restos que estão para morrer, porque não acho as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Observa-o e faz penitência, porque se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei a ti. Tens, porém, algumas pessoas em Sardes que não contaminaram suas vestes, e irão comigo vestidas de branco, porque são dignas disso. Aquele que vencer será assim revestido de vestiduras brancas, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que o cardeal Bilot, ele vai pegar esse trecho e vai interpretar como essa passagem do Apocalipse que fala sobre 7 igrejas, não simplesmente a igreja de Sardes, ali naquela localidade. Ele vai pegar aquele exemplo e vai fazer uma alusão a, na verdade, 7 épocas da igreja que ela viveria na sua história, nesse tempo da parúzia. E ele vai dizer, e a gente pode deduzir isso do texto que ele escreve, que ele está tratando realmente do tempo da igreja, ele diz assim, ele trata do tempo da igreja dos últimos 200 anos, ou seja, a defecção, eu pelo menos avalio a defecção do clero, modernista, que já vai se tomar mais importância depois depois da Revolução Francesa, notadamente, mas antes já haviam isso em alguns lugares. E ele vai comparar isso, ele vai falar, não, olha, pode-se depender disso, quem conhece um pouco de história vai conseguir identificar isso, ao tempo da Revolução Industrial, ao tempo do século das luzes, de 1917 para cá, o movimento enciclopedista. E ele vai falar assim, ó, interessante, ele vai pegar o rei lá da... Cadê? Onde reina Cressos, né? Vai pegar a prosperidade material daquela cidade e vai comparar a prosperidade material que se viveu nesse tempo. E ele vai falar o seguinte: Sardes é a célebre cidade da Lídia, onde reina Cressos, onde tem prosperidade material, onde não falta ouro e nem prata. E justamente por essa soberba material, por essa pujança material, vai surgir uma soberba de espírito. E vai renegar, não precisamos de Deus. Olha só, temos tudo, a vida anda, então não precisamos disso. E ele vai lembrar, ele vai falar assim, daí, o que se refere a essa igreja, sabe, a decadência. Por todos os lados vê-se a defecção, a apostasia. São poucos os que conservam a fé em Jesus Cristo, enquanto muitos se afastam da religião. Em Sardes existem pessoas que não mancharam seus vestidos, como diz no Apocalipse. E ainda, passas por vivo, mas estar morto. Passas por vivo, já que possuis a ciência, a liberdade, a civilização e o progresso. Mas está morto e te assentas nas trevas, à sombra da morte, pois rejeita a luz da vida, o Cristo Senhor. Quantos a gente não vê se afastar do direito natural hoje? Que os papas tanto denunciaram e falavam assim, não, olha só, estão maculando as nossas instituições e tudo mais. Por tal razão, disseram ao anjo desta igreja, sede vigilantes e confirmai os que iam morrer, ordenando-lhe instantemente de continuar fiel aos ensinamentos dos santos apóstolos e de não se afastar muito.
quantos teologistas falam, não, temos que evoluir, a ciência evoluiu, e esse vislumbrar dos séculos das luzes contaminou a mentalidade ocidental e, desgraçadamente, nas suas fileiras granjearam alguns clérigos. E a gente vê isso notadamente depois do Concílio Vaticano II, onde foi aceita todas essas ideias modernas do século das luzes, e inclusive anteriormente a isso. E, enfim, ele fala sobre isso, de não se afastar muito sob pretexto de uma melhor compreensão do sentir comum dos santos padres. Recorde-se como escutaste e recebeste, guarda-o e comunica-o. Eis o que respeita a quinta idade. Mas o que e aí ele continua falando da igreja de Filadélfia e da Laodiceia. Eu vou deixar esse texto na descrição do vídeo para vocês acessarem. E o texto da Bíblia que eu peguei é tradução da melhor qualidade, tradução do Padre Mato Soares. E é isso. Aí eu vou escolher aí quem eu vou marcar.